Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Este é o seu informativo Canal 10 e essas são as notícias que você precisa saber. Fernandópolis ganha um novo jornal da cidade. Exposição Victor Brechoretti, com 700 olhares, vai acontecer na Escola Afonso Cáfaro. E hoje nós temos o Dia da Enfermeira. Tudo isso e muito mais em 1 minuto e meio aqui no seu informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos, é com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Mais uma vez as nossas saudações, eu sou o Reginaldo Prado e estou com você aqui no nosso informativo Canal 10 em 3 edições, ao meio-dia, às 6 horas da tarde, à meia-noite, com uma reapresentação às 7h30 da manhã. Mais uma vez o nosso grande abraço a todos os internautas, a todos os telespectadores, assinantes da TV Cabo Mix que nos assistem diariamente, aquele abraço, aquele carinho. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o nosso querido amigo, o jornalista Franklin Duarte. Ele vai falar sobre este novo veículo de comunicação que Fernandópolis ganha. Trata-se do jornal Quatro Cantos. Olha só. Bom, primeiramente a gente sempre pergunta o porquê do nome Quatro Cantos. Nossas saudações a você, Franklin. Obrigado, Reginaldo. É um prazer mais uma vez estar com você, especialmente nessa TV que tem tanta audiência. Muito obrigado. Nosso público que está sempre presente, sempre assistindo. Porque a programação é muito bem feita. Quando o negócio é bem feito, sempre tem audiência, é claro. Quatro cantos, Reginaldo, porque nós queremos abranger os 4 cantos da cidade. Por isso nós separamos a cidade em norte, sul, leste e oeste. São os 4 cantos da cidade. E justamente é por isso o nome. 4 cantos, os 4 cantos da cidade, a gente quer atingir todos os pontos cardeais da cidade. E é claro, né, que o público-alvo, a gente sempre fala, mas o brasileiro não lê. Lê sim, desde que a matéria tenha objetividade, desde que interesse a ele. Haja visto, né, você sabe disso tanto quanto eu, você sabe do carinho, do respeito que eu tenho por você, pelo seu irmão, o Walter. A gente sempre discutia muito isso com o Walter. Você não estudou junto comigo, mas a gente de vez em quando se cruza aí na cidade, a gente discute muito sobre isso. O Grupo Folha da Manhã, ele durante muito tempo
fez o jornal Folha de São Paulo, o Folha da Tarde, que era popular, mas com muita classe, e depois veio Notícias Populares, que era popularzão. E depois, em 2000, ele unificou o Folha da Tarde e o Notícias Populares, o NP, e virou o Agora São Paulo, que é um jornal voltado para o trabalhador. E ele é colocado justamente para que o trabalhador leia. Então, quando interessa aquele público, claro que ele vai ler, sem dúvida. O que eu falei foi uma coisa óbvia. No entanto, quando interessa aquilo que o trabalhador quer, realmente interessa a ele, ele vai. Né? Agora, quando tem uma notícia muito complexa, por exemplo, indexação da economia. Quer dizer, aí o cara... O que é indexação da economia? Eu não sei, poucas pessoas sabem. Né? Então, quando fala uma linguagem clara e ao mesmo tempo vai colocar aqui assuntos que interessam à comunidade, com certeza vai atrair público. E é esse o nosso intuito, Reginaldo, porque essa separação do Norte, Sul, Leste e Oeste não foi por um acaso. Nós separamos o jornal em 4 cantos, porque cada canto tem matérias exclusivas só daquele canto. Nós separamos a Zona Norte e tem um caderno especial só sobre a Zona Norte. Então só tem matérias referentes à Zona Norte, que é aquela região da Coab Antônio Brandini, né, a região da João Pimenta, toda aquela região ali, Ipanema, sempre abrangendo aquela área. E também, em cada região, teremos matérias voltadas para a região, voltadas sempre para aquele público, matérias com um tom mais simples, como você acabou de falar. Fácil, né, da acessibilidade das pessoas. Com recursos gráficos mais fortes, né, não muito texto, o texto sempre mais curto, mais simples, mais direto, mais dinâmico, e brincando muito com as imagens, brincando muito com as fotos, com as cores, que é para chamar a atenção, que é para o público saber, né, que aquele jornal é para ele. O jornal não é para mim, o jornal não é para o político, não é para o prefeito, não é para o vice-prefeito, mas o jornal é para ele. É para ele ler, para ele saber o que está acontecendo na cidade. E nossa intenção, o Reginaldo, não é levar aquela matéria complexa. A intenção é levar a matéria de forma simples, contundente, o fato, de acordo com como ele acontece, e não é simplesmente informar, mas informar e dar a solução. Nós não queremos apresentar um problema, nós queremos dar a solução do problema. Eu acho que então, isso é fundamental, né? O papel da imprensa é justamente isso, é contestar, comprovar. Eu acho que isso é fundamental. De nada adianta você falar, o buraco está ali, mas peraí, quem é que vai resolver o problema do buraco? Exato. Tem pessoas habilitadas para resolver esse problema. Nós estamos vendo aqui, meu caro Franklin, aqui já na primeira parte... Só fazer uma pergunta. Claro. Você falou sobre a questão de quem vai resolver o problema, e um dos nossos princípios, que não sou sozinho, né? Tem eu, o Hermínio e o Carlos. Sim. Um dos nossos princípios é a pessoa veio reclamar com a gente, veio fazer uma denúncia, né? Nós já pegamos a denúncia, transformamos-a em reportagem, e nesse inteirinho a gente já procura o órgão responsável por resolver o problema. Antes que seja publicado a reportagem, para não ficar uma coisa vaga. É claro, se o órgão não responder, não quiser dar a sua parte, nós vamos publicar da mesma forma, porque nós não estamos de braços amarrados por conta deles. Sim. Mas nós vamos pegar o problema, procurar os responsáveis, né, se tiver solução, já exigir que eles tomem uma solução para depois publicar a reportagem, já com os fatos, quando o problema será solucionado, se será solucionado, né, se não será solucionado por um órgão competente, como a prefeitura, por um acaso, o órgão judicial que pode tomar alguma providência para responsabilizar a prefeitura. Sim. E assim por diante. É sempre importante isso para a gente lembrar, para a gente levar a informação, mas não simplesmente levar a informação, só simplesmente falar até para lugar eu falo, né? Claro. Mas nós queremos dar a solução. E é esse o intuito do 4 Cantos para os problemas de todos os cantos da cidade, os 4 cantos do município. Olha, e aqui nós temos essa aqui é a edição número 1, a primeira edição. Há uma denúncia sobre desperdício de água na região sul. É um flagrante, né, que as pessoas têm que realmente se ater. Sobre muitos outros assuntos, a gente nota aqui nessa outra edição, olha só, na Zona Leste, responsabilidade ainda coloca vidas em risco. Olha que coisa, né? E são essas e outras coisas que vocês pretendem colocar. Meu caro Franklin, a imprensa, o veículo de comunicação, no meu modo de pensar, ele tem que viver de 2 coisas: público e anunciante, né? E eu me recordo de um fato que até um falecido radialista nos disse uma vez, que eu achei assim muito... Eu não gosto de ficar citando nomes, porque às vezes você toca no nome, a família provavelmente vai estar assistindo o programa nesse momento, e é uma pessoa que eu tenho muito respeito, um radialista que infelizmente já não está mais aqui, ele é falecido, e certa vez ele fez uma matéria para a rádio sobre alguns velhinhos que estavam sendo desrespeitados na fila, com muita demora para receber e tal. E aí os gerentes desse referido banco
que aliás já foi até privatizado, ele era estadual e agora ele é privatizado, esteve na emissora de rádio para tirar o anúncio, uma vez que eles eram patrocinadores daquela emissora. Sim, aí o diretor da emissora falou assim, chamou esse radialista até a sala e falou, olha, esses gerentes aqui estão querendo tirar o anúncio da nossa emissora. Agora, eles podem tirar, agora você vai subir lá no estúdio e você vai dizer que eles estão tirando e por que eles estão tirando. Na hora, colocaram o rabinho no meio das pernas, voltaram atrás e continuaram anunciando. Por quê? Porque a imprensa tem que ser livre. A pessoa, eu até tenho dito isso aí com muita... livre, desde que haja fundamento. Claro que você não vai ser leviano a troco de alguns interesses, fazer uma denúncia vaga. Você tem que ter provas sobre aquilo que você está falando. Então, o jornalista, antes de tudo, ele tem que ter caráter, acima de qualquer coisa. Tem que ter liberdade, né, Reginaldo? Eu sempre falo isso. Porque se for para você ficar de mãos amarradas, é melhor você não fazer jornalismo, é melhor você fazer qualquer outra coisa. Né? Você faz qualquer outro trabalho, porque jornalismo é uma coisa que depende muito de você. Depende muito de você e muitas pessoas dependem do seu trabalho. Agora você vai e colhe uma denúncia que faz muita diferença para a pessoa, que a fez, né, que está gerando um problema, alguma dor de cabeça para ela, você colhe a denúncia e depois você vai e chantageia a outra pessoa, uma pessoa que teria que resolucionar o problema, dizendo, você me paga tanto que eu não coloco a matéria. Você está simplesmente respeitando, está simplesmente se vendendo. Não está sendo ético, jamais. Eu digo já que isso é quase que uma prostituição. Com certeza. Ou eu digo mais na cara, é uma prostituição. É muito mais feio, eu acredito, a pessoa que está fazendo isso do que a pessoa que paga para não ter a imagem negativa. Então, o Quatro Cantos, o Reginaldo, ele vem totalmente ao encontro, aliás, de mudar essa realidade. Nós não queremos que simplesmente um figurão venha aqui e banque o jornal. Eu prefiro voltar a fazer o que eu fazia. Eu prefiro ser padeiro, que eu era padeiro antes de ser jornalista. Eu prefiro ser padeiro do que me vender. Eu fiz jornalismo, Reginaldo, com paixão. Sinceramente, eu fiz jornalismo, cursei na FEF, um ótimo curso, muita gente critica, fala... Quem faz a faculdade é o aluno, que cobra o professor, que com certeza vai fazer. Eu também fiz na FEF, não me arrependo nem um pouquinho disso. Tive excelentes professores lá, só para citar alguns, claro que entre outros, porque a gente sempre acaba esquecendo. A Ana Silva, o Kiko, a Glauciane, que são pessoas... aquela menina que agora ela está... a Tatiane Brandini, quer dizer, tive ótimos professores, pessoas que me ensinaram muito. E quando, só te cortando, meu querido, às vezes o pessoal fala que eu falo muito e realmente eu falo demais. E a real é uma só, né? Quando a gente começa a fazer jornalismo, fala, eu já fiz rádio durante muito tempo, eu sei tudo. Sabe nada, você não sabe escrever. Eu aprendi a escrever, sei hoje escrever muitas coisas porque eu aprendi com aqueles professores que muito me ensinaram. Então, a gente tem que ter muito respeito sempre com as pessoas que nos ensinam. Exato. E eu sempre falo, Reginaldo, que se fosse para fazer qualquer outra coisa, seria muito mais bem-vindo do que você receber dinheiro de um terceiro para não publicar algo que vai prejudicá-lo, ou algo que vai fazer uma imagem ruim dele politicamente. O nosso interesse, o interesse do Quatro Cantos, é justamente o contrário. Se for para fazer isso, não faz. Na hora que eu fui convidado, porque o projeto já estava em andamento quando eu fui convidado para participar dele. Sim. Eu fui escrever a primeira edição, mas quem desenvolveu o projeto foi o Hermínio e o Carlos. A hora que a gente conversou, a primeira coisa que eu perguntei, a gente vai fazer o projeto, mas é assim, assim, assim? Se for assim, eu topo. Do contrário, eu continuo onde eu estou. E todo mundo sabe que eu tinha um emprego muito bacana, sempre trabalhei com o Scandiuzzi, com a Necar, com a Glenda, no Jornal Cidadão. E se fosse para fazer algo ao contrário do que eu fazia lá, eu não faria. Certo. Em hipótese alguma. Acima de tudo, né? O Jornal Cidadão me ensinou muito, quando eu trabalhei com eles, nessa questão de ter liberdade na hora de escrever. E se for para cortar minha liberdade, eu ficaria por lá. Porque lá eu tinha toda essa liberdade. E essa liberdade, ela não gera simplesmente credibilidade, ela gera resultados, ela gera soluções aos problemas. Quantos problemas, graças a Deus, nesses 4 anos que eu fiquei no Jornal Cidadão, eu não ajudei a solucionar. Eu estava aqui explicando para você um pouco antes da abertura do programa sobre um problema de cortes de energia elétrica no centro da cidade, na Rua Brasil, entre a Brasil e a Rio de Janeiro. Aliás, entre a Brasil e a Paulo Saravalho. Ali. E sempre teve um problema, o Reginaldo, que cortava, dava
cortes de energia longos, sempre explodia um transformador ou algo nesse sentido, e o pessoal ele ficava sem luz sem energia elétrica por causa de 2 horas, 3 horas. E vale teve lembrar, dia de 4 horas. que ali é comércio. Centro ali comercial. Não pode. Tem uma lotérica, o Reginaldo, que por hora perdia R$4.000. Você já imaginou o que é isso? E é um prejuízo. E no dia que eu fiz a reportagem, ele tinha ficado 4 horas parado. 4 horas. E eu fiz a reportagem na quarta, já colhi todas as informações, já liguei para a Eletro, que é a empresa responsável, passei um e-mail contando o caso, explicando por que os comerciantes estavam revoltados, e recebi a resposta no dia seguinte, falando que eles iam solucionar o problema no domingo. E de fato foi solucionado, porque no dia seguinte, na segunda-feira, eu fui conversar com os comerciantes e falaram, não, está tudo certo. Trocaram, colocaram mais um transformador mais contente, e agora, pelo menos por enquanto, parece que o problema foi solucionado. E isso dá muito mais satisfação, pelo menos para mim, muito mais satisfação, pelo menos para mim, do que R$1 milhão na minha conta. Eu não, se bem que 1 milhão nunca é mal-vindo. Nunca é mal-vindo, claro. Sempre bem-vindo. Mas isso me dá muito mais satisfação do que saber que eu estou ganhando dinheiro sujo. É lógico, não, com certeza. Acho que não tem coisa mais importante, né, pessoal, do que você ter, como eu sempre digo, encostar tua cabeça no travesseiro com a sua consciência tranquila. Isso é fundamental, né? E outra, o que os nossos filhos falarão de nós, né? Exato. Então é o que eu sempre digo, né? Os meus filhos, eles têm que falar o quê? Que meu pai tem caráter, que meu pai não se vende, né? E outra, aquela história, você vendeu o seu voto para um político. Você vai ter cara para reclamar alguma coisa se ele for candidato a prefeito, e você, através do voto pago, você vai reclamar do quê? Ele fala, rapaz, eu já te comprei, tchau, pedala, não vem aqui no meu gabinete não, aqui não. Exato, exato. E eu já fui muito criticado, muita gente não gosta de mim, tem muita gente que não gosta de mim, viu? Mas quem faz coisa errada, faz coisa errada, não... Já apanhei na rua, já fui cercado fui cercado por marmanjos, seguranças de um político aí. Olha só. Já apanhei de 8 caras. Fez o melhor? Tem que denunciar esse tipo de gente. Fiz sim. Porque nós não estamos em época de coronelismo, né, gente? Querer bater no repórter porque ele fez uma matéria. Tem a paciência. Na época da política. Na época da política. Foi sim. Apanhei. Mas, Reginaldo, é muito importante, muito bom quando você vê que você está incomodando e que seu trabalho está solucionando problemas. Sim. Eu sempre acho que uma coisa que eu vou carregar muito no meu currículo, e vou poder falar para os meus filhos daqui não sei quantos anos, daqui a alguns anos, se a ZPE sair de Fernandópolis, se a tão sonhada ZPE sair em Fernandópolis, eu posso dizer que eu tenho um dedinho aí, porque fui eu, por meio do Jornal Cidadão, que denunciei todo o esquema de corrupção que tinha nele. Você entendeu? Foi um esquema de 13 milhões de reais que, se não fosse pago a propina de 13 milhões de reais, eles não deixariam a ZPE sair. E eu consegui colher informações por meio de denunciantes e por meio de documentos, e a gente fez uma reportagem que ficou conhecida como o escândalo da ZPE, não sei se você chegou a ver, sim. E explodiu na cidade e acarretou na demissão de pessoas, na exoneração de um secretário, na renovação de todo o conselho da ZPE, e agora parece que ela está desenrolando, parece que ela está saindo do papel por conta, porque parece que vai ser feita uma licitação, algo que não estava sendo feito justamente para se tirar proveito dela, tirar os 13 milhões de propina. E agora vai ter a licitação, e tem a chance de aparecer investidores sérios, participarem da licitação, pegarem a ZPE e colocarem em funcionamento. E isso, para mim, não tem coisa melhor em saber que a cidade poderá crescer enormemente, né? Porque todo mundo sabe o quanto os ZPE serão bom para a cidade, graças a um trabalho que eu fiz. Certo que eu poderia ter, muitos poderiam ter chegado em mim, não estou falando que chegaram, mas muitos poderiam ter chegado em mim, segura essa denúncia aí que eu te pago tanto. E não foi, você tentou e colocou a coisa... E coloquei, e foi uma repercussão muito boa. Ainda bem, graças a essa denúncia, graças a outras questões, a ZPE começou a tirar o pé do chão, porque até então era muita conversa e pouco resultado. E agora, com o advento da licitação, que, se não me engano, vai ser lançada próximo ao aniversário da cidade, informação de primeira mão, viu? Nem o 4 Cantos saiu ainda. Vamos registrar isso aí? Repete, por favor. Eu tenho informações de que ela pode sair da licitação
no aniversário da cidade como um presente. Olha o furo, hein, Edner? Trouxemos aqui o colega para dar o furo para a gente, isso é muito importante. A licitação na ZPE, eu tenho informações seguras, de fontes seguras, de que ela pode ser lançada ainda no aniversário da cidade. Mas para isso, ela já está toda uma pronta. parte burocrática, né? O edital já está pronto, só que foi encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento, sim, foi encaminhado para o Judiciário e vai ser encaminhado ao Legislativo para uma análise, para ver se tem alguma coisa para alterar ainda, mas tudo indica que ele será lançado dia 22 de maio, no aniversário da cidade. Que assim seja, eu acho assim que isso é extremamente de uma grande importância. E vamos bater um papo hoje durante todo o nosso programa, que nós temos muita coisa para botar em dia. Antes vamos falar sobre o Disque Paz, né, meu amigo Edner? Olha, você está com desânimo, você está com tristeza, aquela dica de todos os dias é o Disque Paz. Você vai pegar o seu telefone e ligar 3462-3227. Acabei de cometer um crime contra a gramática. Pegar o telefone e ligar. Claro, você vai fazer o quê com o telefone, né? 3462-3227. Olha, acesse também Disque Paz, www.disquepaz.com.br. Olha, uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. A gente volta daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre a exposição Victor Brecheretti, lá na Escola Afonso Cáfaro, e também hoje é dia do enfermeiro. E vamos continuar o nosso gostoso bate-papo com o jornalista Franklin Duarte, aqui do novo jornal Quatro Cantos. Eu volto em 1 minuto e meio. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos, Pessotto da Coab Antônio Brandini e Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado, flexibilidade no pagamento e tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. E você é o nosso convidado para o evento, a exposição Victor Brecheretti, 700 Olhares. Uma inauguração que vai acontecer no dia 16 de maio, às 8 horas da manhã, com visitação dia 16, das 8 às 17, dia 17 das 9 às 4 da tarde, dia 18 das 9 também às 4 e dia 19 das 8 às 17 horas. Onde? Na nossa querida escola Afonso Cáfaro. Portanto, você é o convidado para prestigiar uma linda exposição de artes que vai acontecer
Victor Brecheretti. Eu acho que eu não falei o nome errado. Um grande abraço aos meus colegas aí da Escola Afonso Cáfaro, né? Graças a Deus a gente tem bastante amigos aí, né? Temos colegas de imprensa, temos colegas de magistério. Se depender de amigo, realmente eu não fico sem comer, porque todo dia eu vou ter a casa de um amigo para comer, viu? Olha, graças a Deus o povo realmente é muito amigo da gente, a gente fica muito feliz. Hoje nós estamos aqui tendo a grata visita do nosso querido jornalista Franklin Duarte. E você está atualmente também no rádio, né, Franklin? Estou sim, Reginaldo. Assim que eu cheguei em Fernandópolis para fazer jornalismo, na verdade eu comecei o jornalismo por conta do rádio, viu? Sua paixão é o rádio? Eu sempre fui apaixonado por rádio, mas eu descobri o impresso depois e descobri que minha paixão verdadeira é o impresso. Olha só que coisa. Exato. Eu comecei o jornalismo porque com 16 anos eu trabalhava no mercadinho de um tio meu, e um diretor de um rádio lá me ouviu conversando e falou: sua voz é bacana, vou te levar para o rádio. Né? E ele me colocou numa rádio comunitária que tinha lá em Paranaíba, aliás, Mato Grosso do Sul, que é a minha cidade natal. Isso é meu conterrâneo, eu também, só que eu sou de Três Lagoas, conterrâneo, nós somos do mesmo estado, né? Você é Três Lagoas. Três Lagoas. E eu comecei a fazer rádio lá, como um repórter, né? Ele começou a me ensinar e tal, e eu me apaixonei. Todo mundo acha que eu fiz jornalismo por causa do meu irmão, porque o meu irmão fez jornalismo também, o Val. É a primeira coisa que a gente pensa. E não, na verdade eu pensei em fazer jornalismo antes dele. Só que como ele é mais velho, ele começou primeiro, né? E eu era apaixonado pelo que eu fazia, eu gostava muito e falei assim, eu vou estudar que eu quero seguir isso mais seriamente. E comecei a fazer jornalismo por conta do rádio. Só que na época eu trabalhava em uma padaria, o Reginaldo, e para fazer faculdade eu tinha que viajar de lá para cá, né? Todos os dias. Eu me recordo, você fazia uma ginástica danada, né? Exato, eu entrava na padaria às 4 horas da manhã e saía às 2 horas da tarde. Aí tinha que correr para casa, almoçar, porque 3 horas eu tinha que pegar o ônibus para vir para Fernandópolis. Aí eu chegava aqui por volta das 7 horas, estudava, começava as aulas às 7h30, saía às 11h30, pegava o ônibus de volta e chegava em Paranaíba 1 hora da manhã. Né? E das 4 horas tinha que pegar de novo na padaria para trabalhar, para conseguir pagar a faculdade. Sim. Certo. Aí teve uma hora que eu cheguei num consenso de que ou eu estudava para jornalista ou eu estudava para padeiro. As duas coisas não davam. Da forma que estava, não estava aprendendo nada na faculdade. Era complicado, porque você já chegava cansado, o rendimento não era o mesmo de você estar no mundo para estudar e estar trabalhando na área, né? Exato. E teve cenas, teve vezes de eu dormir na sala de aula, viu? Até peço desculpa, teve um professor, ele com certeza deve estar assistindo o Fresc, ele chamava muito minha atenção, o Ademir Fresc. Ele chamava muito a minha atenção porque eu sempre dormia nas aulas dele, aula de economia. Eu sempre ficava dando uma pescadinha, uma cochilada, mas, Fresc, desculpa, mas era por conta do trabalho, viu? Trabalho, do cansaço. Exato. Eu tenho esse problema vários com meus alunos do noturno também, e é difícil. Eu falo, companheiro, vai lavar o rosto lá, dá uma respirada e depois você volta, porque a gente não controla o sono, né? É uma coisa complicada, né? E eu cheguei ao consenso de que ou eu estudava, ou eu fazia a faculdade de acordo com o que estava proposto mesmo, ou então eu abandonava tudo e seguia a carreira como padeiro. Dava uma renda bacana também. Só que eu era apaixonado por aquilo, eu decidi. Então o que eu fiz? Pedi demissão na padaria. Aliás, eu pedi para que minha patroa me demitisse, ela gostava muito de mim e o fez. Né? Então ela me demitiu. Eu peguei o dinheiro da minha rescisão salarial, da minha rescisão de trabalho, dei uma adianta na faculdade, financiei pelo FIES e me mudei para Fernandópolis. Quando eu cheguei aqui, o primeiro lugar que eu fui procurar emprego, sem dúvida, nas rádios, né? Que era o que eu era apaixonado, que eu achava que eu tinha uma chance maior de entrar, e infelizmente bateram as portas, né? Eu não consegui. Era muito difícil, você não tinha uma pessoa que te indicava. Era novo, um rapaz novo, tal, tinha acabado de chegar na cidade, ninguém conhecia. Tinha uma certa experiência já no rádio, mas ninguém conhecia a rádio de Paranaíba. Então não consegui emprego nas rádios. Então o que eu fui fazer? Fui bater nas portas dos jornais, algo totalmente diferente para mim, algo que foi uma experiência nova, e eu consegui emprego. Meu primeiro emprego foi no Jornal do Interior, né? E lá estagiei por 1 ano, né? E eu peguei gosto pelo impresso, pelo jornalismo escrito, não só pelo falado. Comecei a estagiar no Jornal do Interior e depois fui convidado, né, pela Glenda, no Jornal Cidadão, para fazer parte da equipe. E lá fiquei por 4 anos. E nesse período que ali você aprendeu muita coisa. Muita coisa. Eu tive o Vic Renesto, que hoje é secretário de Cultura, foi
na época ele era editor do Jornal Cidadão, foi um professor e tanto. Aprendi muita coisa com ele, aprendi muito mais, eu posso dizer, na vivência do jornalismo do que na faculdade. Se bem que a faculdade me deu o esteio de tudo, né? Ele sempre faz o seu pilar. Aí você, a partir do pilar, você consegue construir. Sim. E voltando ao assunto do rádio, assim, nesses 4 anos que eu estava no Cidadão, me surgiu a oportunidade, me surgiu o convite por parte do Alencar César Scandiuzzi para fazer parte da equipe da Rádio Difusora. E hoje eu faço parte, apresento o Rotativo no Ar, da Rádio Difusora, um programa de muitos anos de tradição. Muitos anos. De tradição, e um jovem de 23 anos, que chegou do nada em Fernandópolis, acabou de sair da faculdade e já entrar num programa de extrema audiência, de extrema credibilidade, aliás, de tantos anos de tradição. Para que se tenha uma ideia, o Rotativa no Ar, só de Fernandópolis, ele tem 40 anos. Ele veio para cá em 1974. Eu me recordo quando eu entrevistei o primeiro apresentador do programa, que foi o José Antônio Sanches, numa homenagem que eu fiz aos 3 ícones do rádio, que graças a Deus ainda é o compadre Delmo, o Dimas Portela e o José Antônio Sanches. E ele me disse que veio da Rádio Piratininga e está aqui há 40 anos. Em 74 surgiu o Rotativa e já teve aí vários apresentadores, dentre eles o nosso querido colega Alaor Pereira, né, que durante tantos anos fez o Rotativa, e agora a tocha foi passada para um cara que eu tenho certeza que tem a mesma seriedade de tantos anos e faz o Rotativa ser um dos programas mais tradicionais, se não o mais tradicional do rádio fernandópolis. Para você ter uma ideia, nós estamos na edição de número 12.667 do programa. Quando eu entrei no rádio, eu me lembro que eu cheguei a apresentar alguns programas, era 5.000 e alguma coisa, o tempo voa, hein? 12.667. E quando eu comecei no rádio, eu tinha basicamente a sua idade, eu tinha 22 anos, na Rádio Educadora, depois trabalhei no Sistema Líder, trabalhei na Difusora, trabalhei na 99, enfim, trabalhei em tudo quanto é emissora aqui, graças a Deus, e as emissoras que abriram para eu sair, estão abertas para eu voltar a hora que eu quiser, eu tenho certeza, porque a gente sempre fez um trabalho muito transparente, muito sério, e saímos por circunstâncias da vida. Nós temos o magistério, graças a Deus temos aqui a televisão, nós temos aqui outras atividades que impedem da gente fazer essa carreira tão maravilhosa que é o rádio, que é uma coisa realmente muito fascinante. É muito gostoso e, sobretudo, o rádio AM. Porque o rádio AM você pega aquele público mais carinhoso com você. Quantas e quantas vezes nos meus aniversários vinham bolos, vinham presentes, aquela coisa tão festiva, tão bonita, mostra o carinho que as pessoas têm pela gente, né? É claro que o FM também é muito bom, tem uma audiência muito boa, mas o público do AM é a alma do rádio que está ali. Sem dúvida, Reginaldo. Eu posso citar como exemplo os telefonemas carinhosos, né? Sem dúvida. Esses tempos atrás, agora fiz uma campanha, levantei, né, a questão do problema de um senhor que estava brigando há muito tempo para conseguir uma consulta no oftalmologista. E ele foi lá, a gente contou o caso dele, é um senhor já aposentado, mas não consegue sustentar a casa somente com o salário mínimo que ele ganha de aposentadoria. Então ele colhia laranja para complementar a renda. E nessa colheita de laranja, um galho acabou atingindo o olho dele e deu alguns problemas lá que ele precisava urgente passar por cirurgias, e há muitos anos vinha se arrastando e ele não conseguia fazer a cirurgia. E eu levei o caso dele para o ar, procurei, como eu disse, o jornalismo tem que fazer isso sempre. Não adianta você simplesmente levar o caso para o ar, você tem que levar as pessoas competentes, né? Então eu levei o caso dele para o ar, automaticamente, ao mesmo tempo que eu ia falando, já pedi para a secretária da rádio ir entrando em contato com a secretária de saúde, Lígia Barreto, e pedi para que ela intervisse, né, porque ela mexesse os pauzinhos. Você sabe que tudo infelizmente, ou até felizmente, é por conta de mexer os pauzinhos. Ela conseguiu pessoas competentes para resolver o problema, né? E nesse caso, a Lígia tem até um elogio, porque muita gente critica a saúde, né? Mas a Lígia é uma pessoa muito competente nesse setor, ela tem trabalhado firme. Mas quando você leva a reivindicação para ela geralmente resolve, viu? E aí você, através dela... Isso, aí eu pedi para ela o apoio, e ela, muito gentilmente, procurou as pessoas responsáveis, mexeu os pauzinhos, conversou pessoalmente e conseguiu uma vaga para ele pro dia seguinte. E assim que ele foi consultado, ele falou assim: não vou ir agora dar um abraço em vocês, porque eu ainda estou muito debilitado, mas assim que eu puder, assim que eu estiver bom, eu vou ir dar um abraço em vocês. Olha que coisa. E a mesma coisa acontece quando você fala de uma rua que está suja e perde a atenção do Departamento de Infraestrutura.
e o departamento de infraestrutura vai limpar, o pessoal liga de volta e fala assim, ó, limparam, obrigado. Né? Isso é muito bom. Né? E no FM, eu trabalhei numa FM, a primeira rádio que eu trabalhei foi em Paranaíba, era comunitária, né, tal. E você fazia esse serviço, tinha uma resposta ainda maior, porque a prefeitura tinha uma atenção, de lá tinha uma atenção muito grande com os órgãos de comunicação, então tinha uma resolutividade muito mais rápida, só que o público de FM não tem o costume de ligar e agradecer e parabenizar. E no AM, não, no AM eles têm essa coisa acolhedora, essa coisa carinho muito grande. Não, né, que as pessoas tenham que nos agradecer, porque nós não estamos fazendo mais do que o nosso trabalho. Sim. Esse é o nosso trabalho. Nós nos propomos a fazer isso, temos que fazer bem feito. Isso. Só que o carinho, como você disse, do público de AM é muito maior, sem dúvida, do que o público de FM. Com certeza. Até eu fazendo um comentário, que eu sempre até comento aqui, eu e o pessoal aqui da televisão, às vezes o pessoal critica muito o pessoal da saúde. Mas de que forma que você chegou lá no postinho? Todas as vezes que eu chego no postinho, com licença, bom dia, tal, eles me tratam bem. Se você chega com tudo, você vai receber coisa, quem dá coisa leva também, né? Então, e outra, é uma coisa muito curiosa, né? Agora nós vamos falar sobre liberdade de imprensa, que é muito interessante. Nós estamos vendo aquele fato da Raquel Sherazade, que tem muita gente criticando ela, porque isso, porque aquilo. Eu penso que o jornalista, ele pode emitir opinião, sim. Não é a opinião do jornalista que vai influenciar você. E se for, se ele tem carisma para isso, fazer o quê? Agora, como cidadão, como pessoas que estão aqui voltadas para os noticiários geral, eu sempre digo isso, nós temos que emitir o que nós pensamos, até para abrir um pouquinho a cabeça do público. Então, às vezes as pessoas criticam muito, porque determinado jornalista falou aquilo, tal. Tem quem goste, tem quem não goste, não gostou, coma menos, põe açúcar, mas tem que acatar. Eu estava até vendo várias questões que estão sendo colocadas aí, e há uma intolerância meio que generalizada por parte da população. Haja visto com o deputado Marco Feliciano. Ele, evidentemente, ele tem a opinião dele. E muita gente fala, porque o Marco Feliciano não me representa. Claro que não te representa. Você não votou nele. Quem representa você é quem você votou. E, aliás, você sabe, você que está me assistindo, você sabe em quem você votou? Você se lembra disso? Às vezes nem isso você lembra. Então, antes de ficar espalhando muitas coisas aí, olha, aprenda a ouvir mais, a se informar mais, para não exalar muitas coisas erradas. Haja visto esse caso agora do linchamento que está acontecendo de forma generalizada. Isso é um absurdo, é uma barbárie que as pessoas estão fazendo. Não é por aí. Muita gente acaba acrescentando o caso do linchamento ao fato da Sherazade. Mas vou te falar a verdade, pelo menos é o meu ponto de vista. O que a Raquel fala é o que todo mundo, na verdade, pelo menos a maioria da pessoa, pensa em falar, mas não tem coragem. Exatamente, há uma coragem por parte dela. E as pessoas às vezes querem, porque um criticou, eles querem seguir aqueles que criticou. Tem opinião própria, caramba. Ninguém, infelizmente, no Brasil, nós temos poucas pessoas que têm opinião própria, e é o caso da Raquel. Ela tem a opinião dela, ela emite, porque a emissora que ela trabalha dá liberdade para ela emitir, né? E estão criticando, mas na verdade, o que a maioria, eu tenho certeza, eu estou falando aqui esporadicamente não, tenho certeza que é o que a maioria pensa, mas não tem coragem de falar. Sim. E esses críticos que apareceram agora são os que têm a mesma opinião, só que ficam resguardados, e porque um está criticando, todo mundo acaba criticando. Isso. E não é assim que funciona. Agora, você imagina, por exemplo, ela criticou muito o rapaz que foi linchado, que foi pego dentro da casa de uma pessoa roubando e depois foi amarrado no poste. Isso foi uma das principais críticas que ela recebeu. Agora você imagina, Reginaldo, você chegar na sua casa e pegar um drogado que está roubando a sua casa, aquilo que você trabalhou tanto, que suou para conseguir, pegar dentro da sua casa, roubando e levando embora. O que você vai fazer? Você vai passar a mão na cabeça dele? Claro que